Sejam agradáveis as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, Senhor Deus meu, Salvador meu e rocha minha. Gosto de dias assim, calmos, serenos, tranquilos. São momentos ideais para que a gente pare tudo que está fazendo e escute o que Deus tem para nos falar. O tema que está sendo trabalhado essa semana, pode passar, por favor? Esse mês especificamente é acerca dos Salmos. E então a referência é no Salmo 8, capítulo 4, que diz exatamente assim: que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o vistes. Vamos orar? Senhor, tu és o conteúdo e nós somos o recipiente. Enche-nos nesta noite, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os Salmos, esse salmo especificamente foi escrito pelo rei Davi. Aliás, Davi escreveu 74 salmos. 2 foram escritos por Salomão. Uma boa parte dos salmos foram escritos por Elifaz e os restantes foram escritos pelos filhos de Coré. A palavra salmos, do grego psalmos, significa cânticos, músicas. E eles eram utilizados em vários momentos. Eram utilizados nos rituais de peregrinação, quando eles se dirigiam para o templo, eles eram utilizados nos momentos festivos, eram utilizados também nos cultos fúnebres. Mas os salmos, acima de tudo, eles representavam, eles traziam uma carga psicológica muito grande, porque eles estavam dizendo exatamente o que o autor estava sentindo naquele momento. E aqui nós vemos então um salmo falando que é o homem que dele te lembres e o filho do homem que o visites. O homem, ele, apesar de ter toda esta carga de conduzir a natureza e conduzir o mundo, assim foi descrito no livro dos Gênesis, todavia também ele é a causa da grande maioria dos males que nós vemos. Mas o texto aqui, ele nos vai conduzir a uma reflexão diametralmente oposta a isso tudo que nós estamos acostumados a ver. É por isso, então, que o desafio para nós hoje é que nós pensemos de uma outra perspectiva acerca do Natal. Sim, o Natal, ele simboliza aquilo o que existe de mais precioso na humanidade, que é justamente o recebimento deste presente de Deus, dele próprio, na pessoa de Jesus. É por isso, então, que simbolicamente nós temos esse momento de trocar presentes e dar presentes uns aos outros. A pergunta que surge é o seguinte: o que é melhor do que ganhar um presente? Eu sei que vocês devem estar pensando como os trapalhões. Melhor do que ganhar um presente é ganhar 2 presentes. Essa é a nossa perspectiva do mundo. Mas você já percebeu que na Bíblia tudo é invertido? Tudo é exatamente ao contrário. Os últimos serão os primeiros. E melhor coisa é dar do que receber, disse o apóstolo Paulo. Então, contraditoriamente falando, melhor do que ganhar um presente é dar um presente. Você já passou por essa experiência? De como você fica feliz quando dá um presente e como aquela pessoa, quando recebe, fica contente. Melhor ainda se essa pessoa, ela nem puder te retribuir o presente. Eu me lembro uma vez, eu fui agraciado com uma bênção que Deus tinha me feito, esses tantos momentos que cada um de nós passa na vida. Obrigado. E em dado momento, então, eu feliz
tinha uma cesta, comprei alguns presentes, comprei uma cesta básica, e eu fui a ermo. Na primeira porta que eu encontrei, eu bati na porta, a mulher nunca me viu na vida, nem eu a ela, evidentemente, e ela disse, olha, a senhora não me conhece, mas eu queria lhe dar essa cesta de presente. E eram 11h30 da manhã e ela começou a chorar. E ela disse, olha, isso aqui é resposta de Deus, porque eu acordei hoje e não tinha nada para comer. E tanto tempo que se passou e eu nunca mais esqueci tantos presentes que eu ganhei, eu nem mais me lembro de nenhum deles. Mas eu nunca esqueço daquele presente que eu dei. E como é bom você dar presentes. Então, a proposta neste Natal é que nós, ao invés de pedirmos presente, olhássemos a coisa com outro olhar. Na verdade, quando nós buscamos a Deus, nós pedimos, sim, que Ele nos dê bênçãos. E já que nós estamos aqui, então, nesse quase bate-papo, mais uma conversa, do que uma pregação propriamente dita, e estamos dizendo que a melhor coisa é dar do que receber, já pensou esse desafio de que eu pudesse, ao invés de pedir uma bênção, eu dar uma bênção? Eu sei que vocês agora estão pensando que nós entramos aqui em um campo complicado, porque bênçãos são favores imerecidos vindos da parte de Deus. Logo, eu não posso dar bênçãos. E para que a gente não crie nenhum conflito teológico, nós somos brasileiros, então a gente pode dar um arranjo, podemos ajeitar as coisas. Já que nós não podemos dar bênçãos, o desafio é que para em 2023 nós sejamos bênçãos. Obrigado. Você foi uma bênção. Só para adequar com a mensagem. É por isso então que esta é a proposta para todos nós. E então eu vou agora fazer aqui a repetição de um ritual que ocorreu, um ritual judaico, onde um personagem, ele se propõe a ser uma bênção. Arão, o irmão de Moisés, ele naquele momento em que tantos salmos, em que tanta música acontece, agora vai ser conduzido para ser uma bênção e que vai ser o motivo para que cada um de nós possamos nos espelhar dele. Vamos então ver como é que eu posso ser uma bênção em 2024, aliás, a partir de amanhã. Levítico no capítulo 8, a partir do versículo 22, 23, o texto diz que então fez chegar o outro carneiro, o carneiro da consagração, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro. No versículo 23 diz que Moisés bolou e tomou do seu sangue e o pôs sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Quando eu li esse texto, confesso que eu entrei em crise. Porque, ora, como é que a gente aqui diz que está se propondo para ser uma bênção? E o que a gente vê aqui é o personagem tomando um banho de sangue. Mas parece um ritual do candomblé, alguma coisa, uma coisa de magia negra, porque não é possível. Eu vou ser uma bênção e jogam sangue na minha orelha, na minha mão, no meu pé. Eu tomo um banho de sangue, que coisa mais asquerosa e estranha. Sim, porque o sangue, ele sempre tem essa conotação meio forte. Algumas pessoas não conseguem nem ver sangue, é o meu caso. Se tiver um acidente e tem alguém ali com sangue, eu não consigo nem me aproximar. Porque o sangue ele está sempre associado a esse aspecto assim muito nojento da coisa, asqueroso mesmo. A questão é que na Bíblia isso tem outra perspectiva. Lembre, estamos aqui falando de um livro mágico, diferente de qualquer outro livro que você já leu na sua vida. Ele é revestido de uma simbologia muito grande. É por isso então que nós não podemos ler a Bíblia apenas com nossos olhos.
carnais. Porque, embora ela tenha sido escrita por homens, todavia ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Então eu tenho sim de que, quando ler a Bíblia, eu tenho de pedir com que ele me explique o que ali está sendo dito, porque senão eu não vou entender nada. Ao contrário, eu vou ver um homem abrindo um mar e achar que isso é a história da carochinha. E então, essa cabala, essa simbologia que está por trás é que é a riqueza de todas as coisas. O sangue, na verdade, ele significa vida. Você pode perder um braço e ainda assim continuar vivo, embora maneta. Você pode perder uma perna e continuar andando de muletas até botar um pé biônico. Você pode perder a sua vista. E mesmo assim, está tudo bem. Você pode até perder o teu cérebro. E você viver numa cama vegetativamente falando. Mas você não pode perder o teu sangue, porque sangue é vida. É por isso então que, quando as pessoas cometiam algum erro, alguma falta grave neste período, era necessário que elas então matassem, elas deveriam ser mortas, porque lembrem, era a lei do talião, é o olho por olho, o dente por dente. Mas aqui nós chegamos então no segundo problema teológico, porque entenda, se eu cometi um erro e eu tenho de pagar por este erro, e se eu pagar com a minha própria vida, como é que eu vou então ter a possibilidade de não errar mais? Por isso então que era importante, era necessário, era fundamental que se sacrificasse um animal para que o sangue dele fosse derramado, simbolizando que foi preciso que uma vida morresse para pagar o meu pecado. É por isso então que este é conhecido como o princípio da substituição. Sem o derramamento de sangue não existe a remissão do pecado. Agora eu sei que você já consegue entender porque então é que Deus, ele manda o seu Filho, Jesus, e que muitas vezes isso entra em um grande conflito dentro de nós mesmos, sem entender por que Deus, que é puro amor, manda o seu Filho vir na cruz e derramar o seu sangue por mim e por todos nós, mas é justamente por isso, porque tinha de ter o derramamento de sangue para poder perdoar os nossos pecados. Apóstolo Paulo já dizia isso, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. João Batista, quando vê Jesus, ele olha e diz, eis o Cordeiro de Deus, aquele que vai ser sacrificado e que tira o pecado do mundo. Então, aqui de cara nós já entendemos que para que eu possa ser uma bênção em 2024, eu tenho de me purificar. Eu só posso me purificar com o sangue de Jesus. Não tem outro jeito. Não há outra saída. Não existe um plano B. Embora você possa fazer terapia, você possa fazer promessas dizendo que em 2024 você não vai mais mentir, você não vai mais errar, não vai mais fazer tantas coisas que você não gostaria de ter feito. Você pode fazer uma lista de tudo que você não quer fazer no próximo ano. Na primeira semana você consegue, mas dali em diante volta tudo, porque tem de ter o sangue de Jesus. Eu só consigo me purificar, eu só consigo ser melhor, eu só consigo ser outra pessoa se eu me purificar, se eu tiver o sangue de Jesus, porque eu sozinho não consigo. A grande questão que surge agora, por quê? Eu já entendi por que o sangue, mas por que a orelha? Vejam, o nosso rosto, ele tem 7 orifícios. 2 olhos, 2 no nariz, a boca e 2 orelhas. Por que a orelha direita especificamente? Ora, estamos aqui falando de simbologia. O lado direito, ele representa aquilo que você tem de mais importante. O dono da empresa diz, olha, esse aqui é o meu funcionário, é o meu braço direito. Jesus está sentado
à direita de Deus. Portanto, se eu quero me purificar, eu tenho que purificar aquilo que eu tenho de mais importante. Mas por que a orelha, insisto? Bom, é porque a orelha, ela é a porta de entrada de informações para a sua vida. É através do que eu escuto, daquelas conversas maliciosas, daquelas comisinhas, daquelas fofocas, daquelas intrigas, que eu estrago a minha vida. Eu tenho que purificar a fonte de informações da minha vida. Isso significa aquilo que eu estou lendo, aquilo que eu estou pesquisando, aquelas conversazinhas que eu estou participando. Então, se você quer ser uma bênção em 2024, purifique a porta de informações da sua vida. Segunda questão, ele agora purifica o polegar da mão direita de Arão. Nós já sabemos por que o sangue, já sabemos por que o lado direito, mas por que o polegar? Porque, deixa eu fazer um teste com vocês. A gente tem 5 dedos na mão. Suprima o teu polegar. Tenta pegar o teu celular agora, a Bíblia, qualquer coisa só com esses 4 dedos. Percebe? Você consegue, mas é mais difícil. É como se esse aqui fosse o dedo mais importante que você tem. O que ele está dizendo é que eu tenho de purificar a força do meu trabalho. Eu tenho que ser honesto nos meus empreendimentos. Eu tenho que ser correto nas minhas transações. Eu tenho que ser absolutamente correto em tudo que eu realizo, na minha declaração de imposto de renda, nas compras que eu faço. Eu não preciso colocar a lei de Gesso em ação. A lei de Gesso, eu sempre tenho que levar vantagem, não. Eu tenho que fazer o que é correto, isso sim. Então, se eu quero ser uma bênção em 2024, eu tenho que purificar a porta de informações da minha vida e eu tenho que purificar a força do meu trabalho. Finalmente, Arão, ele tem agora o polegar do seu pé direito aspergido. E agora vocês já estão especialistas em interpretação bíblica. Já sabem por que o sangue, já sabem por que o lado direito, já sabem até por que o polegar é o mais importante, simbolicamente falando. E purificar o teu pé significa que você tem que purificar a tua caminhada. Os teus caminhos, para onde quer que você vá, eles devem ser absolutamente transparentes. Não existir resquícios de dúvidas. Tem um livro que diz, e meus passos, o que faria Jesus? Será que todos os lugares que eu frequento, Jesus, ele pode ir comigo, ele tem acesso? Ou alguns deles eu digo, olha Jesus, tu ficas aí na porta porque daqui para frente é comigo. Não. Se você quer ser uma bênção, purifique a porta de informações da sua vida, purifique a força do seu trabalho e purifique os lugares, o caminhar que você frequenta. Vamos ao passo número 2. Levítico, no capítulo 8, versículo 26, ele caminha agora dizendo que também do cesto dos pães asmos que estavam diante do Senhor, ele tomou um bolo asmo. E ele tomou um bolo de pão azeitado e uma obreia e os pôs sobre a coxa, sobre a gordura e sobre a coxa direita. Versículo 27 diz, e tudo isso ele pôs nas mãos de Arão e de seus filhos e o moveu por oferta movida perante o Senhor. Aqui está Arão, ele tem uma cesta de pães em sua mão, ali são colocados os pães asmos, os pães azeitados, e Arão, então, consagra a Deus aqueles pães. Se você quer ser uma bênção, você não deve somente se purificar, mas você também deve consagrar os seus dons a Deus. Os pães que nós vemos aqui, eles são, simbolicamente falando, os dons que nós temos. Aqui tem os pães asmos, sim, eu sei, são aqueles pães que são feitos na pressa, que não têm sabor, que são o pão da Páscoa, ele não dá tempo de que ele fermente, que fique saboroso, mas são pães também. E você tem os pães azeitados, os pães saborosos, os pães doces. Porque é assim também com os nossos dons. Tem uns dons que são asmos. O dom
da zeladoria, o dom de varrer, o dom de cuidar de tudo, de organizar, o dom da tesouraria. É aquele dom que ninguém percebe. E tem os dons doces, o dom da música, o dom daquele que está à frente, aqueles que estão cantando, como é bonito, são os pães azeitados. Não importa qual o dom que você tenha, ponha ele em ação, consagra a Deus. Todos nós temos dons. Deus não deixou ninguém sem dom, não há ninguém que não tenha uma habilidade qualquer que seja. Você vai ver que a Bíblia cita pelo menos 23 dons, há tanto tipo de dons, mas há uma infinidade deles. Dom de hospedar, receber as pessoas em casa, irmã Montserrat, o dom de hospedar, o dom de ensinar, o dom de pastorear, o dom de aconselhar, o dom de ouvir, só ouvir. É um grande dom. Tem gente que não sabe ouvir. Pessoa que chega ali, olha, eu só quero um ombro amigo, eu só quero ouvir. Qual o teu dom? Ah, eu tenho contabilidade, ajuda na igreja, nos números. Não, eu sei mexer na internet, ajuda nos banners, nos cartazes. Põe o teu dom em ação, eu gosto de criança, ajuda no departamento infantil. Não fica só sentado no banco. Culto não é para assistir. Você assiste um filme. Calvino já dizia que, em tese, nós vivemos em estado de culto. Põe o teu culto em ação. Uma vez o pastor, conversando com outro, disse, olha, lá na minha igreja, 50% dos irmãos trabalham. E o outro disse, na minha não. Na minha 100% trabalha. 50 a favor e 50 contra. Mas todo mundo trabalha. Não é isso. É você colocar os teus dons em prol do evangelho. Fazer aquilo que Deus colocou em tuas mãos e que você faça disso um exercício de louvor da glória dele. Os dons são como joias que foram colocadas para ficarem estampadas. Viu o filme de Titanic? 3 horas de filme. Para no final terminar mostrando que aquilo tudo girava em torno de uma esmeralda. Que ela precisava ser colocada no peito e ser vista. Assim são os dons, eles são como joias. Não foram feitas para viverem guardadas na gaveta. Foram feitas para que você ponha eles em ação. Porque assim como Deus dá os dons, se não forem usados também, eles são tomados de volta. Vamos ao passo número 3. Pode passar. Terceiro passo, o da unção. Levítico no capítulo 8, no versículo 30, diz o seguinte, tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão e as suas vestes, bem como sobre os filhos de Arão. E as suas vestes, e o consagrou Arão e as suas vestes e seus filhos e as vestes de seus filhos. Então o primeiro passo para você ser uma bênção em 2024 é a purificação. O segundo passo é a consagração dos teus dons. O terceiro passo é a unção. Para falar disso, eu queria dizer que os homens e as mulheres são bem diferentes, não é? Claro que sim, mas eu não estou falando aqui do ponto de vista existencial, do ponto de vista comportamental mesmo. O homem vai sair, meu Deus do céu, ele bota um short de uma cor, camisa de outra, mas parece uma caixa de lápis de cor. Outro dia eu fui pregar, meu Deus do céu, quando eu cruzei as pernas, eu estava com a meia de uma cor, outra de outra. Não liga para isso. A mulher não. Se a mulher for sair, é um tom sobre tom. É degradê. A blusa é de uma cor e agora ela não. Agora não pode ser mais degradê, eu agora tenho que transgredir essa regra. Mas que tem sempre uma justificativa por trás. E mais, ela vai sair, a minha esposa diz, olha, essa roupa ficou boa? Ficou, ela não gostei. Aí depois pega outra, e essa aqui ficou boa, não gostei não, mas essa eu gostei. Não adianta. E tem mais, a mulher ela pega uma roupa, aí veste, não gostou, aí bota em cima da cama, veste outra, veste uma terceira, ela veste 7 roupas. É a cabala judaica. E depois ela termina saindo com a primeira que ela já tinha vestido. Mas não é só isso.
Você já percebeu que mulher só anda perfumada? É, mulher só anda cheirosa. Ela vai na padaria, na esquina, tem que botar perfume. Josélia. Imagina ela no avião, para os Estados Unidos. Meu Deus do céu. Por que eu estou falando isso? É porque eu descobri, com essa questão de mulheres se perfumando, que existem dois tipos de perfume. Tem um perfume que ele é rápido, é passageiro. É a Bel Colônia. Você coloca ela e tem que estar sempre retocando, porque a base dela é o álcool. Ela evapora com muita facilidade. Mas existe outro perfume, que a base dele é o óleo. E que os perfumes franceses são um exemplo acabado disso. Que você põe de manhã e no final do dia ainda sente a essência disso. Mas o que é que isso tudo tem a ver com o que nós estamos falando aqui? Tem tudo a ver. Porque quando nós vemos aqui que nós devemos ser ungidos com o Espírito Santo, com o óleo da unção, é justamente com esse sentimento de que ele não é uma coisa passageira, não é uma coisa efêmera, não é uma coisa que chega agora e meia hora depois foi-se embora, não. Ele é o óleo da unção, ele vem, fica na minha vida. Não dá para eu acordar de manhã, Senhor, obrigado pelo dia de hoje, meia hora depois, só porque deu um trupicão, acabou, estragou o dia. Se eu quebrar a unha, perdi a semana. Não, aquele que tem o óleo do Espírito, não importam as circunstâncias. Estava Paulo preso na prisão, no lugar pior que humanamente falando seja possível você imaginar. Ali ele não tinha possibilidade de nada. Todavia estava ele ali cantando cânticos de louvor a Deus o tempo todo, porque ele estava cheio do Espírito. Não importam as circunstâncias, não, já dizia a música. Eu gosto dessa comparação que a Bíblia faz do ungido com o Espírito com perfume, porque aquele que é ungido com esse perfume, a pessoa, quando alguém é perfumada, quando chega no ambiente, ela não precisa dar uma palavra, mas as pessoas sentem no ar. Tem aqueles outros que quando chegam aí, estava tão bom aqui, o papo estava tão agradável, chegou o fulano de tal, desonerou, estragou tudo. Mas aquela pessoa que tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, aquela pessoa que tem a unção, quando ela chega, as pessoas dizem, que bom que você chegou! Em 2024, seja cheio do Espírito. Vamos ao quarto passo. Então, Levítico capítulo 8, versículo 31, 35, e a gente termina. Fiquem 7 dias e 7 noites na frente da tenda sagrada. Obedeçam a tudo que o Senhor mandou, a fim de que não morram. E por isso que ele lhes mandou dizer. Arão agora recebe a lei, a instrução, e fica 7 dias, pode passar, com aquela instrução, meditando na palavra. 7 dias. Como é que eu posso querer ser uma bênção se eu não conheço a palavra? Preciso meditar nela. Eu preciso conhecer. Isso aqui precisa se fazer carne e sangue na minha vida. Isso tem que se tornar alguma coisa diária. Eu acho lindo, minha esposa, todo dia de manhã, o WhatsApp dela, quando ela troca ali, as preciosas promessas, a palavra de Deus, começar o dia ouvindo a palavra de Deus, como é bonito. Se eu quero pregar a alguém me procura, eu vou dar uma palavra, o que é que eu vou te dizer de consolo se eu não conheço a Bíblia? Qual é o salmo que eu vou dizer para alguém que está aflito? Qual é a história que eu posso associar à tua situação de vida? Eu preciso meditar na palavra. Você sabia que 70% dos crentes nunca leram a Bíblia toda? A pessoa diz que a Bíblia é o livro de regra e fé dela e nunca leu. Josué, quando recebe de Moisés a incumbência de conduzir o povo à terra prometida, olha o que ele diz: aqui está a palavra.
Nela tu não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. O que é que diz o Salmo? Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, porque ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação apropriada e que cujo fruto. O que é que diz o Salmo 119? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. O que é que diz o Salmo 119 e mais adiante? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é que diz Jesus quando ele entra no templo ali cheio de escribas e fariseus? Ele diz: examinai as escrituras porque é de mim que elas testificam. O que é que diz João no capítulo 1 do livro de Apocalipse, logo de cara? E então eu fui ao terceiro céu e eu vi um livro e comi, eu me alimentei dessa palavra, eu não fiquei apenas comendo aperitivos, mas eu comi dela. E tem horas que ela é doce e amarga. Sim, ela é amarga quando ela nos confronta com nossos pecados, com nossos erros. E ela é doce. O salmista dizia: Senhor, os teus mandamentos, eles não são penosos, não. Eles são doces como destilar do favo de mel. E por que ele ficou 7 dias? É hábito. É um desafio que eu faço para você. Leia a Bíblia durante 7 dias. Um capítulo, decida como você quer. Mas passa 7 dias, 7 dias apenas. E hoje, até o próximo sábado. Sabe o que vai acontecer? Você vai gostar tanto que você vai renovar esse teu voto e dizer: eu vou ler durante mais 7 dias. E quando terminar, quando findar, você vai dizer: eu vou ler por mais 7 dias, e aí você vai ficar lendo para sempre. A conclusão, pode passar. Se você quer ser uma bênção em 2024, purifique a sua vida. Purifique a porta de entrada de informações, purifique a força do seu trabalho, purifique o seu caminhar. Consagre os seus dons a Deus. Seja cheio do Espírito. Medite na palavra. Olha como termina. E então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação e, saindo, abençoaram o povo. E a glória do Senhor apareceu a todo o povo. Aqui está Moisés e Arão do lado dele. Eles estão de frente da tenda da congregação. Mas a glória do Senhor apareceu atrás deles. É curioso isso. Eles não viram a glória do Senhor, mas o povo viu a glória de Deus atrás deles. Porque quando você se propõe a ser uma bênção, você nem vai ver a glória de Deus, mas os outros vão ver a glória de Deus por onde quer que você vá, através dos teus passos, através do seu caminhar. Feliz 2024, que Deus nos abençoe. Vou fazer uma oração de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará nas nossas vidas. Amém? Oremos. Pai amado, Pai querido, Pai da eternidade, nós te apresentamos, Senhor, essa igreja, essas pessoas, suas árvores genealógicas, pessoas que não puderam estar conosco hoje, te cultuando presencialmente, Senhor, como o pastor Nelson, que está ministrando na igreja com sua família, que lhe acompanha, apoiando a igreja, juntamente com o pastor Danilo, mas aqueles outros que não puderam estar aqui, Senhor, cremos que essa mensagem foi gravada e vai estar no coração de cada um, quando estiverem acessando o nosso Instagram, porque a tecnologia também é local de mensagem evangelizadora, e o Senhor vai colocar essa mensagem no coração de cada um. Deus nos dá uma semana abençoada, nos dá uma semana debaixo da tua graça. Sabemos que o Senhor muitas vezes não nos tira dos conflitos, mas nos dá estratégias para passarmos por eles e de alguma forma adquirirmos experiência e podermos testemunhar para outros o que Deus fez em nossas vidas. Eu não conclamo por desafio nessa semana, Senhor, mas por estratégias para aqueles que vierem a ter
algum conflito ou pendências a serem resolvidas, coloque o Senhor como primordial. Entrega ao altar do Senhor. Dá ouvidos e olhos espirituais ao Senhor nessa semana. Para de buscar a solução dentro de você. Abra a palavra, faça a sua leitura, busque ao Senhor. Ele fala através de louvor, Ele fala através da mensagem, Ele fala através da irmã, Ele fala através da palavra sobretudo. Alimente o seu espírito. Não deixe seu espírito com fome e sede da palavra, porque Ele quem nos leva ao altar do Senhor. E se a gente não cava o poço, a gente não vê a água e morre de sede no deserto. E ninguém aqui quer morrer no deserto. Pai amado, Pai querido, nós te apresentamos, Senhor, cada uma dessas pessoas e te louvamos. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Senhor, por tudo que fez, faz e fará, porque Tu és Deus, Tu és o Eu Sou. Sê com cada um de nós nessa semana, abençoa toda a semana, todas as ações que vamos fazer, abençoa a vida do nosso pastor e sua família, abençoa os pastores desta igreja, o pastor Piringa, também sua família, abençoa cada membro dessa família, Senhor. Senhor, eu te peço encarecidamente, me leva com segurança nas asas de aço e me traz com tranquilidade. Nos traz, eu não sei, Senhor, vem alguém comigo? Mas me traz de volta com segurança aqui, Senhor, para essa terra que o Senhor reservou para mim, para trabalhar na Tua obra, e que eu tenha estratégia de levar a Tua palavra naquele lugar, onde quer que eu esteja, em nome de Jesus. Amém.